Oi, gente, tudo bem? Domingo passado, o pastor convidado da nossa igreja, ele pregou sobre o Salmo 23. E ele pregou de uma maneira que eu nunca tinha pensado. Eu falei sobre isso bem resumidamente lá no Instagram, nos stories, e postei o resumo completo lá na fanpage Mineiros nos Estados Unidos. Bom, me pediram para poder falar mais, porque eu não tive como falar tudo nos stories, porque senão ia ficar muito cansativo. O Salmo 23, para quem frequenta a igreja, a maioria já sabe até de cor, né? O Senhor, meu pastor, nada faltará. Enfim, só que eu nunca tinha visto dessa maneira como ele colocou. E aí eu resumi, quando eu cheguei em casa, a mensagem dele. Tem a live lá no Facebook, tá? Eu compartilhei lá no Mineiro dos Estados Unidos. Se vocês quiserem ouvir a pregação por completa, a mensagem por completa, tá lá. E eu fiz um resumo e eu vou falar pra vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. This is amazing grace. This is unfailing love. E ele explicou como as ovelhas são. A gente pensa, quando a gente fala em ovelha, que elas são fofinhas, bonitinhas, meigas, cheirosinhas, né? Aquele pelinho macio e que dá vontade de colocar na cama e dormir com ela de tão gostosa, tipo um cachorrinho, um gatinho, um animal de estimação. E aí ele mostrou a gravura, a figura da ovelha que a gente imagina como ela seja. Só que aí ele falou que, na verdade, as ovelhas não são assim. Isso aí é ficção. As ovelhas, elas são animais meio feinhos. Elas têm um cheiro muito desagradável naturalmente, que é um fedor mesmo. Elas são desprovidas de inteligência e elas não enxergam direito. Então, elas precisam de estar ali no rebanho e de ter um pastor que lidere, né, um líder, o pastor de ovelhas, para poder guiar, porque senão ela não enxerga direito, não tem muita inteligência. E ele até comparou a ovelha com um cachorro ou com um gato, por exemplo. O cachorro, ele sabe certas coisas, ele sabe a hora que o dono vai chegar. E aí ele falou que Deus na Bíblia fala que nós somos ovelhas. Gente, a gente não é fofinha igual aquela em gravura. A gente é ovelha e Deus nos chama de ovelha, mas na vida real é outra realidade, né? Nós fedemos pecado, nós somos pecadores, entende? E nós precisamos andar em bando, andar no rebanho com as outras ovelhas, porque senão a gente se perde. A gente precisa ter um líder, ter um bom pastor, que é Jesus, como líder que vai guiar nosso caminho para mostrar pra gente onde a gente deve ir, onde a gente não pode ir. Então, se a gente tá sob a direção do bom pastor e a gente tá andando no meio do rebanho, a gente vai bem. Só que tem ovelhas que são desgarradas, tem ovelhas que são rebeldes, teimosas, desobedientes, e elas cismam em fugir do rebanho. E aí o pastor tem que ir lá atrás dela, puxa pelo cajado que tem um formato tipo um cabo de guarda-chuva na beirada, e aí ele puxa ela pelo pescoço, e aí ela foge de novo, ele puxa pelo pescoço, porque se ele deixar ela, gente, ela vai morrer, porque ela vira alvo fácil pro predador. São os lobos, né? No nosso caso, o predador quem é? O diabo. Então, ela não tem inteligência, não enxerga direito, e tá cismando em fugir, andando longe do bando, longe do rebanho, longe da direção do bom pastor. Aí, gente, o bom pastor vai lá, procura a ovelha, que às vezes tá agarrada no mato alto, porque a pelugem é muito grande. Aí ela agarra e puxa pelo pescoço. Ela foge, ele puxa, ela vai pro pescoço. Até que chega uma hora que o pastor, ele tem que quebrar as pernas das ovelhas, pra ela poder parar de fugir, que senão ela vai morrer. E na caminhada em grupo, umas ovelhas ajudam a outra porque elas vão se empurrando. Aí vocês imaginam, gente, a ovelha já é feia por natureza, já fede por natureza, desprovida de inteligência, né? E não enxerga direito. Imagina ela sem os cuidados do bom pastor. Como que ela não ficaria? Imagina, se já é feia, com cuidado do pastor que vai, poda, tosa, cuida dela, dá alimento, guia ela pelos lugares certos para andar, dá água. Imagina sem os cuidados. Olha como que fica. Muito. Ele falou o seguinte, que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Então nós nos reunimos como igreja. Então a gente não vai na igreja, a gente se reúne como igreja naquele local. Então não importa, gente, se o templo é luxuoso ou não,
Deus não habita ali naquele templo feito por mãos de homens. Ele habita dentro de cada um de nós. Então, quando a gente se reúne, a gente está se reunindo como igreja. A gente não está indo na igreja. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque, gente, se a gente não ficar no meio do rebanho, se nós somos ovelhas desgarradas, ovelhas rebeldes, desviadas, a gente vai virar alvo fácil para o nosso predador. Pense bem, a pelagem é muito alta. Nós vamos o quê? Pra mata fechada, vai enroscar o pelo naquela mata toda, a gente vai ficar preso ali, vai vir um lobo, vai comer. Vai entrar numa água, não vai saber se é rasa ou profunda. Geralmente vai ser profunda. O pelo vai encharcar de água, a gente vai ficar pesada, não vai conseguir nadar, vai morrer afogada. Então nós precisamos estar no meio do rebanho, para umas ajudarem as outras na caminhada, que é difícil. A caminhada não é fácil aqui na Terra. Se a gente falar, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, mas do meu jeito na minha casa. Isso não é uma forma de ser cristão. Isso é uma forma de você estar cada vez mais fraca e nas mãos do predador como alvo fácil, porque você não está se alimentando espiritualmente, você está só alimentando a carne. E não importa, gente, se você não bebe, não fuma, não mexe com droga, não adultera, mas só de você não estar lá, ouvindo esse tipo de mensagem, igual eu tô falando pra vocês que o pastor falou, você já tá deixando de receber alimento. Então, devagar, as coisas do mundo vão entrando na sua vida de uma forma tão natural que você daqui a pouco acha que tudo é normal. Então tem que tomar cuidado. Nós vamos virar alvos fáceis pro predador se a gente não estiver em bando. E no bando, umas ajudam as outras. No rebanho, umas ajudam as outras a caminhar. Com seus defeitos, com as suas pernas quebradas, né? Cada um tem um defeito. O rebanho não é lugar de gente perfeita. Não é. Não tem ovelha perfeita. Nós somos todas feias, todas fedidas, todas desprovidas de inteligência. Se a gente for fazer escolhas por conta própria, vai escolher errado. Nós precisamos colocar nossas decisões na mão de um bom pastor. Entende? É muito interessante isso. E me lembrou essa parte de quebrar a perna, uma história de uma mulher que eu conheço. Ela desviou da igreja e perdeu o neném num acidente de carro. A única pessoa que morreu no acidente foi o nenenzinho recém-nascido. E aí ela voltou pra igreja. Ela entendeu como que ela precisa de Deus. Ou seja, vocês já ouviram aquela frase? Se não vem por bem, vem por mal? Gente, não espere ir por mal. Não espere o pastor ter que quebrar suas pernas. Porque se ele tiver que quebrar suas pernas para te levar de volta pro rebanho, ele vai quebrar suas pernas. Ele não vai deixar você morrer na mão do predador. Então, assim, é muito sério, é muito importante essa caminhada em rebanho, onde umas empurram as outras, umas ajudam as outras nas suas dificuldades, seus defeitos, suas falhas, seus pecados. Cada um tem um tipo de pecado. Um tem, eu tenho tendência a álcool, não consigo largar a bebida. O outro tem tendência ao cigarro, o outro tem tendência ao homossexualismo, né? Que nós cristãos, a gente acredita que o homossexualismo, de acordo com a Bíblia, não é correto. Eu tenho tendência a adultério, não consigo ficar só com uma pessoa, eu preciso estar sempre com várias pessoas. Então, a gente não pode julgar as pessoas pelo tipo de deficiência, de pecado, de dificuldade, de fraqueza. Cada um de nós somos ovelhas fedidas e temos nossas fraquezas. E estamos lutando diariamente. E quando a gente está junto, umas das outras, a gente se fortalece mais. Uma ajuda ou não, vamos, você vai conseguir. E vai empurrando e vai caminhando e focando em Jesus, que é o bom pastor. E Eli é líder. E quando for tomar decisões importantes, ou não, pequenas decisões também, colocar diante de Deus e Ele vai nos guiar pelo caminho certo. A Bíblia fala sobre suportar-vos uns aos outros em amor. As pessoas falam isso, eu tenho que suportar a pessoa porque Deus mandou. Não, gente, não é nesse sentido pejorativo, é no sentido de você ser suporte mesmo, sustentar uns aos outros, sabe? No sentido de, tem alguém com problema, vamos ali, vamos ser suporte, vamos aconselhar, vamos ajudar, porque tá ferido, você vai terminar de matar? Não. Não é porque a pessoa cometeu um pecado e teve que, às vezes, ser até disciplinada na igreja que você vai apedrejar, excluir, ignorar, não. Aí você tem que ser suporte um para os outros sem julgar, sem condenar, entende? Isso é o significado de suportar uns aos outros na Bíblia. Aí o pastor explicou que no Salmo 23 é um salmo de Davi. Ele se reconhece como ovelha nesse salmo, porque ele fala, o Senhor é o meu pastor. Se ele fala que o Senhor é o meu pastor, quem tem pastor é ovelha. Ele está se reconhecendo como ovelha, ele está se reconhecendo como imperfeito, como fedido, desprovido de inteligência, e todas as características que a gente já viu. E aí ele fala que nada me faltará. E aí esse nada faz a gente pensar, será que esse nada é realmente nada? Será que nada falta pra gente? Será que a gente sempre tem saúde? A gente sempre tem dinheiro? A gente sempre tem alegria? A gente nunca anda ansioso por nada?
Será que a gente sempre tem paz na nossa casa? Nunca acontece brigas? Será? Não, né, gente? A gente sabe que falta muita coisa às vezes, né? Então esse nada me faltará quer dizer o seguinte, ele vai descrever o que é esse nada nos próximos versículos. Aí ele fala que não vai me faltar alimento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, não vai faltar alimento para mim. Se eu andar junto com o rebanho, sob a direção do bom pastor, eu sempre terei alimento. Por quê? Olha só, a parte que fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes, alimento para ovelha, tá? Aí ele fala aqui, ó, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Gente, águas tranquilas. Eu não falei que se a água for movimentada demais e profunda demais, a gente não vai morrer porque a pelagem é muito grande, vai pesar, a gente não vai conseguir. Então, o bom pastor, ele guia a gente pro campo aberto, que tem campos, pastos verdes, nada de mato fechada para grudar nossa pelagem, pra gente ficar preso. Então, a gente tem alimento. A gente vai ter a água, porque a gente não vai correr o risco de ir para águas profundas, cheias de violentas. Ele vai levar a gente por águas mansas. Aí fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ou seja, a gente vai ter direção certa. Porque a gente não enxerga mal, ele vai nos guiar no caminho certo. Não vai faltar direção pra gente. Ainda que anda pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não vai faltar consolo, não vai faltar proteção. Enfim, gente, às vezes a gente é protegido de coisas que a gente nem percebe no dia a dia, coisas que a gente passa despercebido, mas Deus protegeu a gente ali. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, não vai faltar reconciliação, porque quando a gente se senta na mesa para comer com uma pessoa, é porque a gente tá compartilhando aquele alimento. É reconciliação que ele tá falando aí, gente. Davi tá falando. Eles estão comendo juntos, ou seja, sabe quando você discute relacionamento, briga com alguém, e aí vocês começam a discutir relação, discutir amizade, e chora, e briga, mas depois parece sair um peso das suas costas e a amizade fica até mais forte, o relacionamento com o marido, com o namorado fica até mais forte, com o irmão, com a mãe, com o pai. É isso que ele tá falando, reconciliação, não vai faltar reconciliação. E aí vai falando, gente, não vai faltar misericórdia, não vai faltar bondade, e ele vai descrevendo o que é esse nada. Quais nadas são? Gente, eu amei essa interpretação dele do Salmo 23. Eu tá aqui no meu e-mail por escrito. Eu vou deixar aqui no box de informação por escrito isso que eu falei pra vocês, tá? Pra vocês, se quiserem passar pra alguém, né? É muito interessante, gente, a forma que a gente aprende a Bíblia. Eu tenho mais de 30 anos de igreja e eu cada dia aprendo coisas novas. A Bíblia é uma coisa que você nunca vai ser formado nela, nunca vai ser, já sei tudo, não preciso ler mais. Não, sempre. Toda vez que você for ler, vai ter coisa nova pra você aprender. Então, quando Davi fala, e nada me faltará, ele começa a descrever quais coisas são esse nada, né? Não quer dizer que você vai ser sempre saudável, não vai ter problema, não. Então, a gente tem que saber até interpretar o que aquele versículo da Bíblia tá querendo dizer, aquela passagem da Bíblia tá querendo dizer. Por isso que eu falo com vocês, gente. Não deixe de ir na igreja. Não existe negócio de, eu vou servir a Deus na minha casa. Não, você é uma ovelha desgarrada, você é uma ovelha desviada. Cuidado. Cuidado pra você não ter as pernas quebradas. Se você não vier por bem, você vai vir por mal. Se você for uma ovelha desviada, você vai vir por mal. Se não vier por bem. Outra coisa que eu vi falando com vocês. Eu vi falando com vocês também. A gente não pega a Bíblia e abre assim, deixa eu ver o que Deus tá falando comigo. E abre. Não. A gente vai ler de acordo com um contexto histórico, uma sequência lógica. Você não vai pegar um versículo do nada e ler e falar, achar que Deus vai falar com você, gente. Deus pode até falar, porque ele é misericordioso. Mas se você pegar um versículo e falar assim, morrerás amanhã, depois não reclama não, tá? Gente, a Bíblia, ela foi escrita com ordem cronológica. Então você vai, por exemplo, ler Mateus. Você vai começar lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e você vai lendo. Aí, qualquer dúvida, você pergunta pro seu líder, que é uma pessoa estudada, mais bem preparada, que vai entender melhor e vai poder explicar, né? Isso é muito importante a gente saber. Então, gente, espero que vocês tenham gostado e que vocês comecem a estudar mais a Bíblia. E vão na igreja, gente, pra vocês escutarem mais mensagens desse tipo. Olha como que é uma delícia a gente aprender mais da Bíblia, aprender mais da Palavra de Deus, abrir nossos olhos de uma forma diferente do que a gente já cansado de ler o Salmo 23, e agora a gente enxerga de uma forma diferente esse Salmo, né? Beijos, fiquem com Deus. Deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e me siga no Instagram e na Mineiros nos Estados Unidos, lá no Facebook. E, gente, se você curtir esse vídeo, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai sempre te notificar. Senão vocês vão ficar sem notificação, tá bom? Tchau!